Bem pessoal, hoje estou aqui no canal não para vos dar uma análise detalhada do S24 Ultra, porque hoje em dia já toda a gente falou deste smartphone, mas sim para vos falar aqui das capacidades AI, ou seja, de inteligência artificial que vocês conseguem realmente usufruir neste smartphone. Ou seja, claro que este smartphone é dos mais completos que existe no mercado, a meu ver. É aqui um smartphone que tem câmaras excelentes, tem um ecrã excelente, tem depois aqui o stylus, que faz com que ele seja um equipamento que pode ser utilizado para escrita, pode ser utilizado, ou seja, o stylus dá-lhe aqui uma utilização extra, porque o próprio stylus pode ser utilizado para ser uma espécie de comando para tirar fotografias, para navegarem, ou seja, podem utilizar o stylus quase como se fosse uma varinha mágica. Do ponto de vista prático, isto acaba por continuar o que o S23 Ultra também já conseguiu, ou seja, um equipamento muito semelhante ao equipamento que foi lançado no ano anterior. Temos também a questão do Samsung DeX, em que podemos transformar o nosso smartphone quase num computador, ou seja, ligando por o USB-C a um ecrã, ele muda para o ambiente de computador e parece que quase tem ali um computador Windows, claro, a correr Android, em que eu praticamente em todos os anos costumo falar disso, porque é uma funcionalidade muito interessante, porque vocês com um smartphone, se tiverem onde ligar o vosso smartphone numa dock, têm um teclado, têm um rato, ligam à dock e têm logo um monitor, têm praticamente um computador para fazer anotações, para irem às vossas redes sociais. Claro que não dá para fazer o mesmo tipo de edição de vídeo ou de imagem que fazem num computador Windows ou num computador Mac, mas já de muita forma isto substitui por completo um computador, dependendo da vossa utilização. No entanto, independentemente disto tudo que eu vos tenho para dizer, claro, é um equipamento excelente, eu quero-vos passar pelas funcionalidades de inteligência artificial. Isto porquê? Porque eu acho que este ano mais smartphones com inteligência artificial vão sair, ou pelo menos vai começar a ser aqui uma norma aos smartphones começarem a puxar a isto da inteligência artificial. E eu quero demonstrar o que é que realmente é a inteligência artificial num S24 Ultra. E o que é interessante é que o que eu vos estou a dizer hoje neste vídeo, daqui a uns meses poderá já não ser verdade, no sentido de, eu sei que ainda existem aqui alguns defeitos, e eu vou falar deles, e vou passar por tudo. Eu não considero que sejam defeitos, mas sim coisas que ainda estão a ser numa primeira versão, e depois vão sendo melhoradas. Nós já sabemos que tendo a capacidade de inteligência artificial, depois o mesmo smartphone daqui a uns anos não é o mesmo, já vai ter mais funcionalidades, porque esta integração de inteligência artificial com o mesmo equipamento, vocês vão conseguindo ter mais coisas. Eu quero passar por todas as funcionalidades, porque a inteligência artificial neste momento ainda tem uma dificuldade que é com a própria língua. Existem coisas que sejam relacionadas com a fala, em que pelo menos o S24 Ultra ainda não faz perfeito. Isto por causa do português de Portugal e do português do Brasil. Muitas coisas são muito mais adaptadas às expressões do Brasil e à forma de falar do Brasil, do português do Brasil, e depois não funcionam tão bem em português de Portugal. Eu acho que isto significa que a própria inteligência artificial pode ser adaptada, pode ser melhorada para conseguirmos ter os resultados que queremos então ter quando estamos a utilizar o smartphone em Portugal. E de resto, o que é que nós temos? O smartphone vai-nos auxiliar então na fala, vai-nos auxiliar na escrita e vai-nos auxiliar nas fotografias. Estes acho que são os três pontos principais, ou seja, pós-processamento de fotografia, de poderem melhorar as fotografias, de poderem retocar as fotografias, e se calhar esse é o ponto principal que as pessoas compram um smartphone, é para conseguirem tirar ainda melhores fotografias e conseguirem fazer ajustes. Mesmo assim, isto depois poderá também ser uma ajuda em termos de trabalho, em termos de gravar reuniões, de transcrever, a própria gravação de áudio quando estamos a fazer chamadas e estamos a falar com pessoas estrangeiras e traduz para português e traduz português para outras línguas. Mas é como está a dizer, esta parte do áudio eu acho que ainda não é aqui um fator principal que esteja a funcionar. Agora tudo o resto eu já testei e utilizo. E é o que eu vos quero mostrar neste vídeo, agora que já vos dei a introdução toda. Vamos passar aqui ao nosso S24 Ultra e assim vocês vão já perceber quais são as funcionalidades que neste momento vocês conseguem usar. Porque eu acho que a maior parte das pessoas pode ter aqui a dúvida é: será que compro um S23 Ultra e não tenho as coisas de inteligência artificial e espero que para a frente venham integrar algumas? Ou compro o S24 Ultra porque quero ter as coisas de inteligência artificial? E neste momento, se vocês querem o mais completo do mercado com inteligência artificial, sem dúvida o S24 Ultra é o smartphone a escolher. E isto mesmo por causa destas questões todas, do stylus, do DeX, e temos aqui um equipamento premium de topo com tudo que a Samsung tem de melhor. E temos então aqui a nossa inteligência avançada. Que isto aqui então vão ser as questões de inteligência artificial que vocês vão conseguir utilizar no smartphone. Ou seja, temos aqui a questão do telefone,
obter a tradução em tempo real durante as chamadas de voz, e isto é questão que eu ainda não utilizei muito porque ainda não precisei de tradução. No entanto, neste momento eu diria que para português de Portugal esta funcionalidade ainda não é perfeita para utilizar. Temos a questão do teclado Samsung, e isto eu já utilizei e está 70-30, porque ainda tem algumas expressões que ficam em português do Brasil e não em português de Portugal. Temos a questão do intérprete, também para a questão de estarmos a falar com outra pessoa em tempo real, que é outra questão que eu acho que ainda não está perfeita. Portanto, estes 3 pontos que estão muito mais relacionados com o falar, eu acho que ainda não estão perfeitos. O teclado, que é com escrita, está quase perfeito. Depois temos aqui também a questão das Samsung Notes, e isto é um ponto que eu acho que é muito interessante. Ou seja, podemos escrever, podemos estar a tirar as nossas notas e depois podemos pedir um resumo e ele vai-nos dar um resumo detalhado de tudo que nós escrevemos. Temos a questão do gravador de voz, que é outro ponto que está relacionado então também com a questão do telefone e do intérprete, que eu vou-vos mostrar. E quando falamos em português de Portugal, ele não captura tudo bem. Se for em inglês, por exemplo, é perfeito. Não tem nenhum problema. Temos a questão do Samsung Internet, e isto, eu gostei muito disto, que é a questão de vocês poderem entrar em páginas e poderem estar a fazer resumos ou traduções em tempo real da página. Ou seja, podem estar a ver uma notícia e não querem ver a notícia toda, tem muita coisa. Pedem um resumo e que ele dá-vos o resumo principal da notícia. E depois temos aqui o fator que eu acho que é o principal, que é o editor de fotografias. E sim, isto é que eu acho que faz um trabalho muito bom. Portanto, estes são os pontos principais. Vamos passar pelos que eu consigo testar e consigo-vos mostrar aqui. Tem a ver então com as notas. E como podem ver, aqui nas notas nós temos aqui dois símbolos, temos este símbolo aqui e este símbolo aqui. E isto está relacionado com a inteligência artificial. Em cima é o símbolo da própria aplicação, em baixo é o símbolo do próprio teclado. Portanto, dá para utilizarmos em várias aplicações e este é que é o único desta aplicação. E relativamente às notas, que era aquela funcionalidade de inteligência artificial que estava para utilizar, temos a formatação automática, podemos resumir, corrigir a ortografia ou então traduzir. E isto utiliza tudo a inteligência artificial. Claro que neste caso, eu se fizer o resumir, ele vai dizer que não tem nada para resumir e ele para resumir precisa ter mais de 200 caracteres. Mas se vocês tivessem aqui escrito muita coisa, eu depois vou mostrar noutra funcionalidade do resumo, ele irá resumir da mesma forma noutra funcionalidade. E agora, o que eu acho engraçado é que nós podemos escrever um texto, até podemos estar no WhatsApp, e podemos depois vir aqui isto da inteligência artificial e podíamos dizer ortografia e gramática, e ele ia-nos corrigir tudo, ia-nos mostrar, ia perguntar se queríamos substituir, eu neste caso não fiz nenhum erro, e temos aqui isto do estilo de escrita que eu achei muito engraçado. Podemos aqui estilo de escrita e mostrar todos. Ele mostra-nos o estilo de escrita original, ou seja, podíamos passar aqui para um estilo de escrita profissional, ou seja, eu podia escrever uma coisa de forma casual e depois dizia que queria enviar isto ao meu patrão, portanto queria escrever de uma forma profissional. Como podem ver, estou a testar as notas para ver o que é que sai daqui, será uma boa funcionalidade do Samsung S24. Neste caso, como eu estou a ser relativamente profissional, o original e o profissional é praticamente a mesma coisa. Mas, por exemplo, o casual é aqui o único problema que eu vejo. Geralmente, quando ele puxa para o casual, puxa para o português do Brasil. Ou seja, estou testando as notas para ver o que sai daqui. Estou testando as notas para ver no que vai dar. Será que é uma boa funcionalidade do Samsung S24? Eu, pelo menos, o estou associo sempre mais a ser português do Brasil e não tanto em português. Depois temos aqui para as redes sociais, estou a testar as notas para ver o que sai daqui. Será uma boa funcionalidade do Samsung S24 e depois põe logo aqui os hashtags. Temos aqui o educado e temos aqui com os emojis. Por exemplo, vamos mudar aqui só para vocês verem em tempo real. Então, vamos fazer assim estou farto do meu trabalho. Vamos pôr aqui um ponto de exclamação. Quero despedir-me. E vamos agora pedir aqui a sugestão estilo de escrita. Portanto, o original, estou farto de trabalho, quero despedir-me. Profissional, gostaria de informar que estou a considerar deixar a empresa. Casual, já estou farto de trabalho, vou-me despedir. Redes sociais, estou farto de trabalho, quero despedir-me. Hashtag preciso de férias, hashtag adeus trabalho. Educado, estou cansado do trabalho e gostaria de pedir a demissão. Emojificar, estou farto de trabalho, lá põe um emoji, quero despedir-me, outro emoji. Portanto, como podem ver, esta questão de nós podemos escrever e depois podemos alterar o texto de acordo com o que a inteligência artificial nos sugere, eu acho que é uma funcionalidade muito interessante. Depois temos também esta questão de podermos estar, por exemplo, num site com notícias ou num site qualquer. É claro que nem todos os sites são compatíveis, mas se não forem compatíveis ele avisa. Em que temos aqui uma notícia qualquer, conceito, o processo, a avaliação, em que nós podemos vir aqui aos pontinhos da inteligência artificial e temos o resumir ou o traduzir. Vamos fazer aqui um resumo e como podem ver,
ele está-me a apresentar aqui o resumo desta notícia. E em vez de ter que ler a notícia toda, só tenho que ver este bocado. Ou então podia pedir aqui o normal ou o mais detalhado. Faço concluir e ele assim vai-me dar um resumo com mais detalhe. Este tipo de resumo é o que também vos apareceria nas notas, por exemplo. Ou então podemos fazer a tradução, em que estamos a fazer a tradução do resumo de português para inglês, ou podemos fazer para outra língua. Portanto, estas funcionalidades eu acho que estão muito bem conseguidas. Outra questão é de nós podermos carregar nesta barra aqui em baixo e podemos fazer uma pesquisa só por rodearmos o que queremos. E como podem ver, aqui já me está a dizer onde é que eu tenho o produto do ano, onde é que eu tenho esta notícia. Mas, por exemplo, eu depois podia vir aqui e podia voltar para trás. E, por exemplo, posso carregar novamente aqui nesta barrinha de baixo e posso rodear isto. E ele vai-me dar outras sugestões de imagens, ou onde é que aparecem estas imagens, e posso pesquisar da mesma forma. Isto pode ser muito útil, por exemplo, para quando estão a ver um site e veem, ou até quando estão a ver numa fotografia. Eu, por exemplo, posso vir aqui a uma fotografia, posso carregar aqui, ou seja, qualquer coisa que apareça no ecrã. Posso rodear esta cadeira, este banco, e ele vai-me dizer mais locais do banco. Eu podia, por exemplo, aqui em verde, a ver se aparece alguma coisa. E como podem ver, ele pesquisa o mesmo tipo de objeto noutra cor ou com a definição que eu quiser. E isto pode ser muito útil, às vezes até, por exemplo, quando estão a ver um filme, tiram uma fotografia porque querem ver em que zona é que aquele filme aconteceu. E tiram uma fotografia, rodeiam aquilo e ele tenta identificar onde é que está. E isto funciona perfeitamente bem, ou seja, tudo que seja à base de texto, tudo que seja à base de imagens, acho que dá aqui um resultado muito bom. Aqui, a única coisa que não funciona tão bem, e antes de passarmos à questão das fotografias, é esta questão do gravador de notas. Eu, por exemplo, tenho aqui este exemplo que até fiz no outro vídeo. Vamos ver o que é que neste momento estamos a gravar o áudio. E eu estou a gravar o áudio com o Cloud Note e com o Samsung S24, só para vocês poderem depois ver as funcionalidades ao mesmo tempo. Vou fazer aqui um discurso muito curto, mas como podem ver, não tem aqui grande ruído, portanto, em princípio... Acho que já deu para perceber que eu estava a falar perfeitamente, sem nenhum ruído à volta, e a transcrição para o português não ficou perfeita, ficou aqui um bocado alterada. Quer dizer, eu acho que só olhando para esta transcrição não dá para perceber nada. Agora, a ideia, quando isto funcionar bem, e eu sei que para inglês funciona bem, é nós podemos ter a transcrição e podemos ter aqui um resumo. E ficamos aqui com as palavras-chave e ficamos logo com o resumo. Portanto, só me falta mesmo passar então aqui pelas fotografias. E aqui as fotografias, eu posso fazer um exemplo muito simples, só para vocês verem. Por exemplo, eu tenho esta fotografia que tirei agora mesmo, e eu posso vir aqui a editar, e temos então aqui esta questão da inteligência artificial. São sempre estes símbolos. E eu agora posso vir aqui e posso escolher o que é que quero retirar. Por exemplo, eu posso chegar aqui e posso dizer que quero, carrego depois, e podia, por exemplo, puxar para o lado, ou então posso dizer que quero apagar, e depois faço gerar. Na fotografia que eu acho que isto é excelente, porque vocês conseguem editar logo no smartphone, retirar alguns pequenos detalhes que às vezes não ficam tão bem na fotografia, e como podem ver, eu já não estou ali na fotografia, posso ver aqui o original. É claro que algumas situações não são perfeitas, mas eu posso agora concluir. E uma coisa que ele tem, quando concluímos, podemos guardar a cópia, é que ele fica com um símbolo a dizer que a fotografia foi alterada por inteligência artificial. Agora posso chegar a esta fotografia e, por exemplo, vamos tentar retirar aqui, vamos aqui outra vez editar, e vamos tentar retirar esta câmara. Ele selecionou a câmara, e agora vou puxar a câmara para o lado, para vermos o que é que ele faz. E fazemos o gerar. Portanto, neste caso, nós podemos movimentar objetos, e ele vai tentar, na mesma, colocar alguma coisa naquele fundo que fica à mostra agora, porque já não tem um objeto lá. E como podem ver, estamos aqui a ver o original, acho que, neste caso, ele conseguiu fazer perfeitamente, até fez ali a passagem do cabo, e ficou aqui com algo que, se vocês estivessem a olhar para a fotografia, parecia-vos assim. E eu posso-vos mostrar aqui também uns exemplos que já fiz no passado. Isto é uma fotografia que eu tirei simplesmente à minha sala. Por exemplo, passei este objeto que está aqui, o original era aqui, e ele passou para aqui, e depois a coisa mais engraçada foi isto. Isto foi feito com inteligência artificial. Ou seja, digam-me se isto parece uma fotografia que não é assim. Portanto, a minha sala é assim, eu simplesmente selecionei tudo, e ele substituiu-me por isto. É claro que para já, neste momento, nós não podemos dizer porque é que queremos substituir, mas se vocês olhassem para esta fotografia, até podiam achar que isto é a minha sala.
E outro exemplo que eu fiz também, tirei esta fotografia e depois fui rodando a fotografia para um lado e para o outro para ele conseguir ir imaginando os cantos, porque podemos fazer uma pequena rotação. E isto foi a fotografia final que saiu daqui. Ou seja, isto é original e isto é a fotografia alterada e foi feita com inteligência artificial. É claro que aqui dá para perceber que há algumas coisas que não parecem ser 100% reais, mas se olharmos assim, ele conseguiu imaginar tudo à volta e assimilar bem. Ou seja, tem uma cortina à tela ao fundo. Portanto, nesta questão de fotografia, eu acho que temos aqui muitas capacidades de pós-edição, que eu também já tinha visto no smartphone da Google, e aqui a Samsung continua e faz melhoramentos. E até em alguns resultados em que eu tirei fotografias iguais num e no outro, e tentei ver como é que a inteligência artificial fazia aqui a gestão, o da Samsung parece que já está melhorado nestes aprimoramentos da fotografia. Estas são as funcionalidades que vocês conseguem utilizar no vosso S24 Ultra. Eu acho que a inteligência artificial vai mudar muito a forma como nós trabalhamos, a forma como abordamos algumas coisas em lazer, porque para já no smartphone, se calhar a maior parte das pessoas utiliza isto é quando está a tirar fotografias e consegue ver bem, consegue alterar, consegue apagar coisas que não quer. E existem aqui coisas que realmente vão alterar a nossa percepção e nós vamos poder alterar e colocar as fotografias exatamente como queremos. É claro que já se fazia isso no Photoshop, já se fazia isso noutras ferramentas. Agora, aqui a facilidade com a inteligência artificial é que com um smartphone, qualquer pessoa que vá mexendo, que está aqui a mexer, faz isto e aquilo e consegue fazer. Nós cada vez vamos ter mais utilidade para a inteligência artificial no nosso próprio smartphone. Já deu para perceber que as funcionalidades de inteligência artificial não são perfeitas, são muito boas, as que quando funcionam bem, dá claramente para ver que o modelo de linguagem que está por trás para a parte do áudio ainda não está aprimorada, ainda não está bem adaptada. Em relação a tudo o resto, a parte das fotografias, uma pessoa fica de boca aberta, porque eu se vos mostrar as fotografias depois de as alterar, uma pessoa vai ver e depois não vai ter a certeza que o que está a ver no Instagram é original ou já foi alterado por inteligência artificial. Isto, claro, que poderá dar muitos debates para o futuro, de termos que identificar as coisas que são alteradas por inteligência artificial, mas como tudo que existe evolução, também vamos ter que nos adaptar, e a questão depois de alterarmos áudio com inteligência artificial, de alterarmos vídeo com inteligência artificial, ou seja, o futuro vai-nos trazer aqui muitos desafios e também muitas coisas que nos vão ajudar a melhorar a vida, e especialmente em trabalho eu acho que isto vai trazer aqui muitas melhorias que nós vamos poder utilizar, e o smartphone já dá para utilizar para muitas coisas, e como ferramenta de trabalho é excelente, e o S24 Ultra, pelo menos com a parte do DeX, com a parte do stylus, faz com que ele seja uma ferramenta totalmente utilizável para trabalho e também muito boa para lazer. Era este o vídeo que eu vos queria dar, se calhar ficou um bocado extenso, mas eu queria passar pelas funcionalidades, queria detalhar algumas coisas só para vocês terem noção. Se realmente vale a pena comprar o S24 Ultra pelas questões de inteligência artificial, neste momento eu considero que este é o mais completo do mercado. Agora, claro, também tem um preço alto a considerar. Podem comentar também no vídeo o que é que acham, como é que vai ser este futuro. Portanto, pessoal, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades. E vemos no próximo vídeo.